finalizar, está sendo gravada nossa aula e nós iremos pegar aqui o Oriente Médio, né? Veja que o Oriente Médio, ele está lá disponível lá no blog, certo? Eu alimentei o blog está todo bem direitinho. Então, vocês procurem lá no blog de vocês esse PowerPointzinho. No blog tem o teste de conhecimentos, tem uns vídeos, documentários. Cara, meus amores, assistam esses documentários que vocês vão amar, certo? Bem explicativo, bem tranquilo de se entender. Por quê? Porque o Oriente Médio, né? Vocês são meus alunos desde o 6º ano. Vocês sabem que a história, ela se baseia inicialmente das grandes civilizações no Oriente Médio. Vocês estudaram isso comigo. Nós estudamos. Vocês vão lembrar aí, né? Os sumérios, os assírios, os amoritas, os caldeus, o Império Babilônico, né? Então, se a gente perceber, o Oriente Médio, desde muito tempo, né, há mais de 5.000 anos, né, ele tem história. Por isso que temos que reservar uma aula só para falar de Oriente Médio. Por isso que eu estou na terceira parte de Ásia. Nós estamos hoje na terceira aula de Ásia. São 4 aulas de Ásia, só para vocês terem ideia. Como esse continente é gigantesco, né? De muitos assuntos que eu não posso estar pulando, eu não sou professor de dar meias palavras. Eu não sou um professor que gosta de resumir as coisas. Eu gosto de trabalhar para que o meu aluno tenha maior número de informações possíveis, né, para ele adquirir esse conhecimento, né? Se o conhecimento fosse bom, a gente vendia, né? Então, assim, eu estou compartilhando um pouco da leitura que eu tive durante a minha vida com vocês. Então, vamos lá. Quando falamos em Oriente Médio, a gente vai logo para o nosso mapinha, né? O Oriente Médio, ele é composto por países, né? Ora situado na Europa e ora situado na África. O que é isso que o senhor está dizendo? Sim, professor. Existem países que são da Ásia, da porção do Oriente Médio, e que estão localizados na Europa. Por exemplo, a Turquia. A Turquia, a maior parte do território turco, com sua capital Ankara, um dia já foi Istambul, mas a capital hoje é Ankara, não esqueça, né? A menor porção do território turco fica no lado europeu. Aqui nós temos o Estreito de Dardanelos, tá certo? Para onde se passa até chegar ao Mar Negro. Quem está acompanhando o mousezinho deve estar vendo aí, né? Nesse exato momento. O outro país, tá, que está em outro continente é o Egito. Veja, que a menor porção do Egito, que vocês conhecem muito bem, né? Quem lê muita Bíblia, esse aqui é a porção do Sinai, né? Onde temos o Monte Sinai. Nós temos aqui a península do Sinai. E o Egito, a ele pertence. Preste bem atenção. Hoje, isso pertence ao Egito. Mas isso aqui já foi uma área de palco de muitas guerras. Aí nós vamos falar uma dessas guerras hoje. Inclusive, deste paizinho aqui, ó, chamado Israel. Sim, foi Israel que dominou a Península do Sinai. E depois ela devolveu para o Egito. Nós vamos falar isso do conflito de Israel e de Palestina. Então, e o Egito, voltando, né, ele é um país que grande parte do seu território está situado no continente africano. Olha aqui, ó, o delta do Nilo, do rio Nilo, o rio da vida, que nós estudamos lá na 7ª série, né? E a menor porção do Egito se encontra aqui, ó, na Ásia. Então nós não podemos esquecer, tá bom, dessa informação. Outra coisa interessante, veja que a única linha imaginária dos trópicos, dos paralelos que cortam o Oriente Médio, é a linha do Trópico de Câncer. Quando a gente olha para o Oriente Médio, nós vamos ver que o Oriente Médio ele é cercado por mares. Nós temos o Mar Mediterrâneo no oeste, a noroeste nós temos o Mar Negro, ao norte nós temos o Mar Cáspio, ao sudoeste nós temos o Mar Vermelho, ao sudeste nós temos o Mar Arábico. E nós temos entre o Mar Arábico até o Mar Cáspio, nós temos golfos, né? Golfos de Omã, o Golfo de Hormuz, o Golfo Pérsico, né? Então, esse pezinho que nós já falamos tanto, né? Lá naquela pintura,
né, do movimento antropofágico brasileiro, Tarsila do Amaral, é o pé do Abapuru. Quem lembra dessa aula, né, está ciente do que nós estamos falando. Né? E o Oriente Médio, ao sul, ele é banhado pelo Oceano Índico. Vocês não esqueçam dessas informações. Então, o Oriente Médio, palco de muitas histórias, berço das civilizações, berço da religião que o planeta Terra hoje possui. Não podemos esquecer que o Oriente Médio é berço das 3 maiores religiões do planeta Terra. Quem são elas? São religiões abraâmicas. Seu Ayrton vai lembrar do que eu estou falando. O que é a religião abraâmica? Referente a Abraão. As 3 maiores religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, são todas as 3 oriundas de Abraão. Nós não podemos esquecer disso. São as religiões abraâmicas. Ok? E também é aqui o berço do cristianismo, das religiões cristãs. É a cristandade. Então, a Igreja Católica, não esqueça do cisma de 1054, quando houve o cisma da Igreja. Né? A Igreja Católica ela se dividiu em Católica da Roma, o Católico Ortodoxo, e a Igreja também tem um cisma grande que vai vir com o Martinho Lutero, que é a questão do protestantismo. Nós não podemos esquecer disso. Então, essas são as religiões cristãs. Né? Então, a cristandade, ora está na Ásia e ora está na Europa. Mas não esqueça que aqui é o berço, é aqui onde a história começa, é em Jerusalém. Então, nós não podemos esquecer. Oriente Médio é pano para as mangas, meus queridos. E eu vou tentar fazer isso numa aula. Olha aqui de cara, eu estou mostrando aqui, logo aqui, ó, os 2 rios importantíssimos na chamada área do crescente fértil. Quem lembra lá da 6ª série, da 7ª série, está lembrando agora, ó, o crescente fértil, margeados pelos rios Tigres, Eufrates e o Nilo. Isso só, olha que nem comecei, eu estou só analisando um mapa. Então, gente, é pano para as mangas, pessoal. É uma história incrível, Oriente Médio. Países sem delongas, né? Não podemos esquecer. Que países nós iremos encontrar? Nós iremos encontrar Turquia, Síria, o Iraque, o Egito, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Iêmen, Omã, Bahrein, Kuwait, Afeganistão, o Irã, né? O Iraque, o Líbano, né? A Jordânia. Nós não podemos dizer Israel, jamais esquecer. Então, aí, vocês não podem esquecer que o Oriente Médio ele representa uma posição estratégica. Por que uma posição estratégica? Porque, meus queridos, justamente ele fica situado dentro de um continente gigantesco e vizinho de 2 outros, que é a Europa e a África. No passado, foi uma das mais ricas civilizações, né, a existir no mundo, né, com toda a situação científica que nós estudamos isso, né? Foram os mesopotâmicos, né? Quando o mundo muçulmano ainda difundia notáveis saberes científicos, artísticos e filosóficos. No período da Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial é que se consolidou o processo de independência das fronteiras. O que isso quer dizer? É que até a Primeira Guerra Mundial, esses territórios que vocês estão vendo hoje, eles não tinham independência. Por quê? Porque até então eles pertenciam a um grande império chamado Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano ele só vai devolver esses territórios quando a Primeira Guerra Mundial acaba. Aí vai vir o Tratado de Versalhes e os impérios vão ser dissolvidos, como também assim foi o Império Austro-Húngaro. Né? Então, o Império Turco-Otomano é que dominava esse território aí. Isso aí praticamente era dele. Né? Era um dos países aliados com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial. Então, por isso que é uma área de foco, de muitos conflitos. Espaço econômico. Se você observar, o Oriente Médio é um grande espaço econômico, principalmente para o petróleo, a questão do hidrocarboneto. Né? Nós não podemos esquecer a briga pelo petróleo. Né? E lá nessa área, mesmo onde se constrói, né, a ideia de desertos, os maiores desertos da Ásia estão aí no Oriente Médio. Né?
do deserto dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita. Mesmo assim, na área mais seca do mundo, uma das áreas mais secas do mundo, que é o Oriente Médio, se prolifera a agricultura. É incrível como eles são difusores da ideia da irrigação, né? O processo de irrigação, que eles, muitos destes povos, como por exemplo Israel, que nós iremos falar, eles dessalinizam a água do mar Mediterrâneo. Eles pegam a água do mar Mediterrâneo, jogam no dessalinizador e essa água é levada para os campos de agricultura. No meio do deserto de Negev, que é o deserto de Israel, se produz grãos. De onde que é que esse povo não faz nada na vida? Pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Se vocês entenderem, uma das maiores cabeças do mundo, das maiores cabeças do mundo, do lado científico, vem tudo aí do Oriente Médio. Vem do Sudeste Asiático, vem do Sul Asiático. Né? Os maiores PhDs, pós-doctor, né? Os prêmios Nobel, vêm aí da Ásia, gente. Não é brincadeira. E tem de indiano que recebeu o prêmio Nobel de Ciências, de Física, de Matemática, não está brincadeira, é uma região muito rica, é uma região produtora muito de saber. Né? Então, outra coisa interessante não é só a indústria, mas a questão do turismo. Todo mundo quer conhecer as pirâmides, né? Todo mundo quer conhecer ali as ruínas, né, do Império Mesopotâmico, né? As ruínas da antiga Babilônia. Todo mundo quer conhecer todas aquelas cidades sagradas por onde os sumérios, os assírios, os caldeus, né, os amoritas, né, viveram durante muito tempo. Então, é uma área de turismo, né? E, principalmente, o turismo religioso. Bote isso na sua cabeça. O turismo que se concentra é o turismo plenamente religioso e gira em torno, principalmente, de uma cidade. Tel Aviv e Jerusalém. Tel Aviv, que é a capital de Israel. Né? E este povo que vai para Tel Aviv, ele só tem um destino. Não é Tel Aviv, não. É chegar em Jerusalém. É a terra santa. É a terra sagrada. É a terra onde se edificou o primeiro templo de Salomão. Tá? E que nós vamos ver que esse templo vai ser derrubado, depois ele vai ter que se reconstruir, depois é derrubado, reconstruído de novo, e o que sobrou foi o muro, que hoje é chamado Muro das Lamentações. Tá? Então é história, meus amores, que é pano para as mangas. Não. Turismo é uma atividade de grande potencial. A região possui o maior rico de milenar patrimônio histórico da humanidade, que é a cidade de Jerusalém. O litoral do Golfo Pérsico, com os corais, né? A vida submarina no Mar Vermelho, é incrível, gente. Toda a costa mediterrânea, né? Que ainda preserva as riquezas naturais, né? O raro potencial turístico. Né? Apesar das condições favoráveis ao turismo, os conflitos e a imagem difundida pela mídia, né, afasta muito, né? Por conta do fanatismo religioso. Não podemos esquecer que é nessa região que nós vamos ver os fanáticos religiosos extremistas, né, do Islã, né, do islamismo. Né? Então a gente tem que sair dessa aula hoje pensando, nem todo islamista é extremista. Existem vertentes. Assim como existe o ortodoxismo na Igreja Católica, existe também no Islã. Então, por favor, nós não iremos aqui sair desta aula pensando que todo islâmico, todo islamista, todo aquele seguidor de Maomé é um terrorista ou um homem-bomba. Não é assim. Tá bom? Por favor, vamos acabar com essas ideias medíocres de que um caminhão carregado de chinês é tudo igual. Não é. Eu comprovo. Então, turismo. As ruínas da Turquia, gente, onde eles resguardaram durante muito tempo o período do Império Bizantino e Otomano. Né? Bizâncio, né? Que funda o Império Bizantino, né? O extenso litoral dos mares Egeu, Mediterrâneo, é também um outro importante, né, destino de turistas que se dirigem ao Oriente Médio. As ruínas de Petra, é incrível, gente, as ruínas de Petra na Jordânia, onde fica a cidade de Jerusalém, né, lá na cidade de Israel. Os dois mais importantes. Sabe por que é Jordânia? Por conta do Rio Jordão. Você sabe quem foi que se batizou nas águas do Jordão, né? João Batista batiza quem? Jesus. Né? Então, nós podemos esquecer disso. Né? São dois importantes destinos turísticos no Oriente Médio.
né? São essas ruínas, principalmente, e o Muro das Lamentações, né? Que divide e une povos e divide também. Tá? Nós temos também a agricultura, como eu já falei, a destaque a questão da risicultura, produção de arroz, milharal, trigo, legumes, oliveira, chá, fumo, algodão, olha as tâmaras, né? Mas não podemos esquecer, meus queridos, foi porque que as grandes navegações começaram, principalmente atrás de quem? Das especiarias trazidas, exploradas durante o período colonial e antes do período colonial já exploradas e já sabendo que existiam no período das cruzadas, né? Na Baixa Idade Média. Então não podemos que as cruzadas descobriram que a Ásia, ela, o Sul, o Sudeste, aliás, o Sul e o Oriente Médio eram ricos em especiarias. Né? Petróleo. Falando no Oriente Médio, não podemos esquecer de petróleo. Petróleo é o que move o mundo, é um combustível, né? Foi descoberto no século XIX, né, pelos Estados Unidos. Então, a principal fonte de energia e matéria que o mundo hoje utiliza. As maiores reservas, cerca de 60% das reservas do planeta Terra, estão no Oriente Médio. Por que os Estados Unidos têm tanta vontade de ficar lá no Oriente Médio, de ficar no lugar? É por conta disso, não deve ajudar ninguém, não. Né? Todas as ações que os Estados Unidos fizeram até hoje para intervir nessas guerras, não é porque eles são meninos buscam paz, é porque eles têm interesse. E o interesse está debaixo do subsolo. Então, o interesse é de controlar somente o petróleo e essas rotas comerciais, as áreas petrolíferas, produtoras de petróleo, né? É o principal combustível do mundo, né? Então, as maiores reservas de petróleo do mundo, adivinham aí, ó, os maiores produtores, maiores reservas de petróleo do mundo. Nós temos a OPEP, não esqueça, né, os países produtores, exportadores de petróleo. Temos em primeiro lugar, olha aí, ó, quantos países aí estão no Oriente Médio? Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes. Né? Nós temos aí o Cazaquistão, né, que não está no Oriente Médio, mas o Cazaquistão está lá na Ásia Central, né, não podemos esquecer. Interesses externos. Na atual política de guerra contra o terrorismo, quando falamos em terrorismo, qual é o que vem à imagem de vocês? Qual é o maior símbolo da imagem de terrorismo que nós temos na nossa mente? 11 de setembro de 2001. Vocês devem lembrar as Torres Gêmeas, os aviões que se chocaram no Pentágono e nas Torres Gêmeas do Empire State Building. Né? Então, nós não podemos esquecer, quando falamos em terrorismo, falamos em atentado. E o maior atentado que fica na memória é o atentado nas Torres Gêmeas, né? No período em que o presidente norte-americano era George W. Bush. Né? Então, os Estados Unidos e outros países europeus acentuaram a presença no Oriente Médio e na Ásia Central e promoveram apoio ao governo pró-ocidental. Dessa forma, garantindo assim o controle sobre as reservas de petróleo, gás natural e oleodutos, gás e oleodutos existentes ou que estão em projeto, em construção nos países da região. Olha, nós não temos só a questão do petróleo como incentivador para entrar dentro do território do Oriente Médio. Os Estados Unidos buscam. Então, qualquer desculpa que era possível os Estados Unidos adentrar, eles utilizavam. Quer ver um exemplo? A questão do beneficiamento de urânio. Né? Nós temos o Irã. Então, desde muito tempo, os Estados Unidos perseguem sobre a questão do beneficiamento de armas nucleares. Né? Então, eles inventam, criam documentos falsos só mesmo para atingir seus objetivos. E essa história de acabar com ditaduras, que os Estados Unidos eram os primeiros a dizer que nós vamos ajudar a acabar com a ditadura de fulano, de Saddam Hussein, não sei o quê. Gente, era valendo. É só para dominar o território e colocar pessoas lá vigentes ao seu bel prazer. Por outro lado, nos últimos anos, a Rússia e a China também têm se assegurado, né, influência nos países do Oriente Médio e na Ásia. Países como Irã, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão estreitam nos últimos anos laços comerciais e cooperação tecnológica e militar com a Rússia e a China. Vamos começar a falar de um paísinho chamado Israel.
Desenvolvimento e conflitos permanentes. Gente, Israel é o único país do Oriente Médio considerado como um país desenvolvido. Vocês sabiam disso? Professor, não pode. O único país é Israel como um país desenvolvido? Gente, por incrível que pareça, o berço industrial, do maior parque industrial, se concentra em Israel. Os outros países que são ricos, bilionários, eles têm petróleo. Eles não têm indústria. Não confunda isso com genésio. Nós estamos falando em nível de desenvolvimento tecnológico e industrial. E desses países do Oriente Médio, o que se destaca é Israel. Então, aqui hoje você sai dessa aula lembrando, por mais que eu tenha bolsões, milhões de metros cúbicos de petróleo, eu ainda não tenho indústria. Eu ainda não sou um país desenvolvido, mas eu sou um país rico, mas não sou desenvolvido, né? Então, nós não podemos misturar as bolas. Israel, ele é um país altamente desenvolvido. Agora, que país, levante a mão, que país apoiou a construção de Israel desde 1948 e que está lá presente, que ajudou o desenvolvimento de Israel? Adivinha, que adivinha, adivinha? Estados Unidos, o tio Sam. Desde muito sempre, os Estados Unidos têm essa égide de ajudar os judeus. Então, pelas suas características socioeconômicas, além de boas condições de vida da população, Israel, a economia é amplamente diversificada. Gente, uma das maiores faculdades do Oriente Médio fica em Tel Aviv. Né? Então, em Tel Aviv tem as maiores faculdades com a questão de doutorado, pós-doutorado, né, do Oriente Médio. Não é brincadeira, não. Então, muitos da Europa vão para Israel para estudar. Muitos da Índia saem também da Índia e vão para Israel para estudar. Não é brincadeira. E muitos brasileiros também vão para Israel estudar. Né? Mesmo com áreas de conflito, né? Como os palestinos. Kibbutz, vocês estão vendo aí, né? São essas fazendas agrícolas comunitárias cujos integrantes compartilham toda a propriedade, né? De comum acordo. Então, Israel, gente, mesmo com o deserto do Negev, eles conseguem estar aí, ó, tudo no meio do deserto, gente. A área totalmente irrigada. Isso aqui é o deserto de Israel. Né? Então, não podemos esquecer disso aí. Né? Por favor. E quando falamos em fundamentalismo, falamos em islamismo, né? Os grupos islâmicos. Né? No Oriente Médio, a população é predominantemente árabe, não podemos esquecer. E no Oriente Médio também contamos com população turca, persa, judaica, curda, armênia e outras. A maior parte dos habitantes dessa região professa a religião islâmica, só para vocês terem ideia. Por mais que aí é o berço das três religiões abraâmicas, a religião que tem cerca de 80% a 90% adepto é o islamismo. Não esquece disso. Os islâmicos, o povo islâmico, o islamismo, ele está presente não só no Oriente Médio, mas ele está presente também no norte da África. Nós não podemos esquecer jamais disso, desde o Marrocos até o Afeganistão. Né? O Marrocos na África e até o Afeganistão. São países que têm como profeta Maomé, né, o islâmico, o mundo islâmico. A segunda maior porção, né, de adeptos das religiões abraâmicas está os judeus. Então, o judaísmo, depois do islamismo, né, vem em segundo lugar. Tá? O mundo islâmico, olha o que eu te falei, né, cara? Eles estendem desde o norte da África e vai até o Oriente Médio, né? E com algumas ramificações no Sudeste Asiático. Veja isso como é interessante. Vai até o Sudeste Asiático. Tudo isso aqui é referente ao mundo do Islã. Apesar do islamismo ser a religião que cerca de 80% a 90% da população existente no Oriente Médio, existe uma diversidade, certo? Assim como também no catolicismo, né, nós temos essas dissidências no catolicismo. No islamismo, nós também vamos ter essas dissidências. No islamismo, nós temos duas maneiras, na verdade são três, mas são mais vistas essas duas. São os sunitas e os xiitas. São duas vertentes do islamismo. Na realidade, são três, repito. Né? Tem os carigitas, aliás. Né? Então, sunitas, xiitas e os carigitas. Os carigitas eles são poucos visíveis,
mas os mais visíveis são os sunitas e os xiitas. Esses conflitos que vocês veem na televisão é por conta destes grupos xiitas e sunitas. Um não aceita o outro. Tu acredita uma coisa dessa? É justamente isso, meu amor. É por conta de que um não aceita o que o outro pensa e que o mundo nesta área aí se explode em guerra. Tá? Sunitas, só vocês terem ideia, quem são os sunitas? Sunitas são todos aqueles, né, que originalmente tinham uma interpretação mais flexível dos textos sagrados, né, do Corão, né, e são políticos. Eles possuem já medidas mais comedidas, né, são muito ligadas à politicagem, né, à política, misturada isso aí com a religião, né, mais conciliatória e pragmática. Para os sunitas, não é preciso literalmente ser descendente, né, de Maomé para ser um califa. O que é um califa? Bem, no catolicismo, nós temos o Papa. Vocês lembram que o Papa praticamente dominou durante a Idade Média, né, era o que reinava. Né? E no islamismo, nós temos um líder dentro do Islã, que é o califa. Então, é a terra dos califas. O que é o califa? É o governante, é o líder, é o que chefia, é o que lidera o povo. E esse líder é ligado principalmente, né, à religião. Então, os sunitas, eles creem, né, principalmente nas visões de Maomé. E também com os 4 califados. Então, os sunitas são liderados pelo Corão, né, através de um livro chamado Sunna, onde são os mandamentos, né, de Maomé, do profeta Muhammad, que significa Maomé, e tem como base o califado. Já os xiitas são os adversários dos sunitas. Os xiitas só representam 10% da população, tá? E corresponde a essa dissidência do islamismo. Os xiitas, eles seguem principalmente, né, modelos mais rígidos, diferentes dos sunitas. Vocês lembram dos homens-bombas? Pronto. A maioria deles são xiitas. Tá? Então, eles acreditam que os principais líderes, eles não devem ser qualquer um. Eles acreditam, os xiitas, que os líderes, né, eles precisam ser descendentes literalmente de Muhammad, ou seja, de Maomé. E eles acreditam que o descendente mais próximo, tá, de Maomé é o genro e, ao mesmo tempo, primo de Maomé, que é Ali. Então, eles acreditam em Ali. Né? Veja, em Ali tem Alá, né? Alá, Deus, né? Mas eles acreditam no primo genro e genro de Maomé chamado Ali. Então, depois da morte do profeta, né, depois de 632, nós vamos ver aí a briga entre essas duas facções aí, entre essas duas ideologias. Um que acredita que a partir para ser califado não precisa ser um descendente literalmente de Maomé, e o outro que acredita que só pode ser califa, né, só pode ser o dirigente dessa nação se for literalmente, né, dentro da genealogia de Maomé. E o mais próximo era quem? Ali. Tá certo? Os sunitas acreditam que o comportamento do profeta, contido no livro que eles leem, a Sunna, deve ser tomado como exemplo de conduta para os seus fiéis, principalmente quando se deparam com uma situação não prevista pelo Corão. Então, a Sunna, gente, é uma coletânea paralela do Corão, ou ao Corão, né, com normas extraídas das práticas e costumes de Maomé e dos 4 últimos, dos 4 primeiros califas. Então, os sunitas, não esqueçam, eles são, né, perseverosos com a questão dos califados. Eles tendem o califado ser muito maior. Já os xiitas não creem nisso. Os movimentos fundamentalistas defendem um conjunto rígido de condutas, né, que cada um defende. Por exemplo, a mulher, né, não tem os mesmos direitos que os homens. Não tinha o direito de estudar e hoje a mulher ela se encontra aí, graças a Deus, com várias mudanças, né, em sua vida social. Com direito de estudo, com direito de ir e vir. Infelizmente, isso não ocorre em todo o território do Oriente Médio. Para você ver que até hoje, no Oriente Médio, ainda existe o apedrejamento quando o caso é traição.
as mulheres são apedrejadas, elas são mortas, são perseguidas, infelizmente. As 7 maiores religiões asiáticas: judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo, sikhismo na Índia, o budismo na China e o shintoísmo no Japão. A gente tem que fazer um parênteses, eu gostaria que vocês lessem isso com calma em casa, tá certo? Nós temos as chamadas filosofias cínicas, né, que são o confucionismo, o taoísmo, aquela história do yin e o yang, né, lado positivo, lado negativo. O budismo, né, o Siddhartha Gautama, né, por exemplo, né, até para você chegar ao nirvana, né. Então não podemos esquecer sobre o confucionismo, o taoísmo e o budismo, tá bom? A questão agora é Palestina e Israel. Com a criação do movimento sionista no século XIX, milhares de judeus de todas as partes do mundo começaram a migrar para a Palestina. Lembre-se, a Palestina, gente, é um território desde a época do Egito, né? Aquele território, gente, pertenceu já ao povo hebreu, não esqueçam disso, né? Antes da palavra Palestina existir, aquele território já pertencia ao povo de Judá. Não esqueçam disso. Depois aquele território se torna Palestina, porque o povo judeu é expulso. Ele vai ser um povo que vai passar a partir do momento da diáspora, né? Ele também vai fugir por conta do cativeiro babilônico. E aquele território se torna a Palestina. Então, o movimento sionista, né, ele vai ser visível. O que é o movimento sionista? Né? O Sião, já ouviu falar nisso? Né? Então, assim, o movimento sionista é um movimento judaico, né? De migrar, né, se deslocar. Então, eles começaram a se deslocar no século XIX para a Palestina, transformando essa região em um palco permanente de conflitos com os árabes palestinos, né? Nós não podemos esquecer. E tem judeus também palestinos, viu, gente? Não esqueçam disso. Em 1917, a Palestina foi ocupada pelos ingleses, lembrem-se. Em 1917, ainda estávamos na Primeira Guerra Mundial. Então, os países europeus invadiram, né? No caso, a Inglaterra dominou a Palestina durante muito tempo. E ela só vai largar a Palestina depois, praticamente antes de sua independência, em 1948. Que se torna não mais Palestina, porque Palestina deixa de ser Estado. Passa a ser apenas um território. Porque no lugar da Palestina, quem vai ocupar é Israel. São os judeus fugidos, né, da Segunda Guerra Mundial por conta do Holocausto que o Adolf Hitler. Aqui nós temos uma linha do tempo, né, desde 1948, né, com a fundação do Estado de Israel, 1949, a questão dos combates, né, que Israel começa a fazer. Um ano depois, gente, Israel entra como um Estado, né, ele começa a tomar a terra da Palestina, dominar os territórios. Então, os palestinos, com medo dessa ascensão de Israel, eles acabam se organizando, né, para, obviamente, em caso de maior conflito, eles utilizarem a força também contra Israel. Por isso que eles organizam a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. Aí, em 67, eclode, né, o primeiro conflito armado, a chamada Guerra dos 6 Dias, né, entre Egito, Síria e Jordânia, né, apoiados pelo Iraque, Kuwait e Arábia Saudita. Em 1969, nós temos Yasser Arafat. Ele assume a presidência da OLP. Quem não lembra do Yasser Arafat? O Yasser Arafat, gente, ele, inclusive, ele apertou a mão de Ariel Sharon em Israel, né, o líder de Israel, né, ele procurou sempre ser o líder da paz, Yasser Arafat. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, para quem não lembra. Né? Então aí nós temos uma cadeia de acontecimentos que eu quero que vocês leiam, né? Principalmente esse aqui, ó, gente. Procure dar uma olhadinha sobre o Acordo de Camp David, quando Israel concordou em devolver em 1979 o território que Israel tomou do Egito, que era a península do Monte Sinai. Né? Nós não podemos esquecer que Israel nunca foi um menino de dar flores a ninguém. E aí, gente, veja, né? Em 1947, olha o que era Israel e o que era o Estado palestino. Né? Israel se torna um país, né, livre, independente. Olha o que Israel faz. Começa a iniciar, né, o seu poderio. Tudo isso aqui foi o que Israel tomou do Egito. Israel, ele tende
a tomar Jerusalém e buscar também as penínsulas, as colinas de Golã. Né? Gente, o Israel ele incentiva a guerra, né, o domínio do território. Ele acaba defendendo, né, devolvendo o território egípcio em 1979, como nós vimos há pouco. E aí, gente, nós temos a forma da criação da faixa de Gaza, né? A famosa faixa de Gaza. Né? O pessoal fala que é uma faixa de terrorismo, praticamente. Né? Então, aqui, gente, entre Israel e Palestina, né, onde nós temos aqui, né, da economia palestina. Veja que os palestinos sempre buscaram a saída para o mar, porque o Israel, quando começou a tomar as terras dos palestinos, Israel trancou todas as rotas para o mar Mediterrâneo. Então, uma das coisas que os israelitas sempre buscaram foi de fazer com que o mar Mediterrâneo voltasse a pertencer, né, também uma parte grande para o comércio dos palestinos. Então, Israel, atendendo a esse desígnio, devolve a faixa de Gaza aos palestinos, porque Israel tinha tomado a faixa de Gaza. Então, Israel, gente, foi uma verdadeira potência. Não esqueça que o FBI e a CIA são treinadas pelo exército de Israel. O Krav Maga é uma arte, né, não é para se defender, Krav Maga é para matar. Não existe defesa, é morte. É para matar o indivíduo sem arma. É o chamado Krav Maga. Inclusive tem aí, né, vários professores de Krav Maga em Fortaleza, né, é uma arma, o corpo humano é uma arma. Então isso é o que é defendido no Krav Maga. Nós temos aqui que a própria área palestina, assim como nós temos os sunitas e os xiitas, também os palestinos se dividiram. Nós temos a dissidência dele em Hamas e a OLP. Nós temos Hamas, o grupo terrorista, e nós temos aqui a OLP do lado da Jordânia, né? O Fatah ou Al-Fatah. Vocês vão ver muito isso daí, tá certo? Vocês vão ver lá os vídeos, vocês vão gostar disso aqui. E aí nós temos, né, o Mahmoud Abbas, do Fatah, de um lado, e nós temos aqui, né, agora não estou vendo o nome dele. Então nós temos o Fatah de um lado e o Hamas do outro, dois grupos, né, contraditórios uns com os demais. O Muro das Lamentações, né, como já falamos no começo da nossa aula. O Irã, não podemos falar do Irã sem falar de Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos buscou desde 1979, né, dominar aquele território. E lembrando que o Irã foi um dos principais aliados dos Estados Unidos, e os Estados Unidos meteram a facada contra o próprio Irã, que um dia foi aliado dele. Né, cara? Pra vocês terem ideia, quando falamos do Irã, falamos a terra de Reza Pahlavi. Né? O Irã construiu toda a política econômica e social, né, deste país apoiado no modelo ocidental. Graças a quem? Graças a quem? E quando falamos em Irã, falamos na Revolução Islâmica, falamos em Khomeini, né? O nosso querido entre aspas, né? O líder missionário, Nicolás Khomeini, né? Não podemos esquecer desse homem aqui. As guerras entre Irã, Iraque e Afeganistão. Veja que Afeganistão, vocês vão lembrar o que acontece em Afeganistão em 2001, né? Nós temos aí os atentados às Torres Gêmeas. E quem era o Afeganistão? Osama Bin Laden. Você sabia que Osama Bin Laden era amigo, a família de Osama Bin Laden era amigo da família de George Bush? Sabia não? Pois os dois tinham petróleos, postos de petróleos. Não é brincadeira. Vocês vão ver lá, vocês vão pesquisar, pesquisem. Vocês vão ver que o Afeganistão tem mais influência com os Estados Unidos do que não ter. É brincadeira não, gente. Tá? Então, o Iraque e o Afeganistão, né, tiveram várias guerras entre um contra o outro. Os Estados Unidos apoiou o Afeganistão e o Afeganistão apoiou os Estados Unidos contra o Iraque. Né? Então não podemos esquecer disso. Tá? Guerra do Golfo, gente. Todo mundo assistia isso na televisão. Narrado por William Bonner nem existia. Nós estamos falando aí, né, do Homem da Voz de Ouro, né? Do Jornal da Globo, né? Agora esqueci o nome, o Cid Moreira, né? Não podemos esquecer, o Cílio Bocaneiro, né? Em 1990, endividado pela guerra contra o Irã, o Iraque invadiu o Kuwait. Por que o Iraque invadiu o Kuwait? O petróleo, meus filhos. O que provocou assim uma reação imediata dos Estados Unidos para entrar na guerra contra, né, o Iraque. Né? Não podemos esquecer disso. Vocês lembram dessa cena, né, no Kuwait? Aqueles postos de petróleo queimando, o petróleo jorrando, matando dezenas de animais.
Vocês lembram dessas cenas? Os animais todos encharcados de petróleo? Todo mundo deve estar com minha idade aí, ou um pouco mais, deve lembrar do que eu estou falando, né? Um grande desastre ambiental com a Guerra do Golfo. Não foi brincadeira. Guerra e ocupação do Afeganistão. Agora, gente, 11 de setembro de 2001, atentado às Torres Gêmeas. O que foi que eu disse há pouco tempo? Que o Afeganistão era parceiro de quem? Dos Estados Unidos. Agora ele passa a ser o Afeganistão inimigo número 1 para os Estados Unidos. E os Estados Unidos agora dentro do Afeganistão, né, para a busca de Osama Bin Laden, a família Bin Laden, que era amiga de George Bush, a família de George W. Bush, reis do petróleo e dos postos de gasolina. Não esqueça disso, não. Procura lá um documentário chamado Fahrenheit. Procure. Fahrenheit. Procure esse documentário, vocês vão ver o que eu estou falando. Guerra e ocupação do Iraque. Nós não podemos esquecer. O Iraque vai ser invadido. Mais uma vez, nós temos a questão de Saddam Hussein. Então, Saddam Hussein, vocês lembram? Saddam Hussein foi capturado debaixo do buraco. Magro, com a barba. E no final, o que aconteceu com Saddam Hussein? Ele foi enforcado e fuzilado ao mesmo tempo. Né? Vocês devem lembrar disso daí. Em 2003, nós vamos ver que a ofensiva que os Estados Unidos fazem, né, foi incrível e matou centenas de milhares de pessoas civis para trás de um único homem, o Saddam Hussein. Não esqueçam disso aqui. Né? É a questão do enforcamento dele, pesquisem isso aí que vocês vão encontrar. E a Arábia Saudita, né, procura ter um bom relacionamento com o mundo árabe, uma vez que os mais radicais acusam, né, de uma linha de política pró-Ocidente. A Arábia Saudita sempre foi uma marinha que vai com as outras. Quem é um dos maiores patrocinadores do futebol no planeta Terra? Quem é? Quem é? São os da Arábia Saudita. Quem é um dos maiores times do mundo do Oriente Médio? É da Arábia Saudita. Quem é que financia a grande parte do futebol no mundo? Repetindo, é a Arábia Saudita. E quem tem o maior número de carros importados no mundo é a Arábia Saudita. Onde você vai ver aquela televisão lá, onde as pias são com torneiras de ouro, não sei o que, é na Arábia Saudita. Então vocês vão ver que existe, né, obviamente, uma fortuna muito grande, principalmente por conta do petróleo. Né? Nós temos aqui, nós não podemos esquecer que este país é um país líder na produção de petróleo, ele e o Emirados Árabes. Né? Turquia, não podemos esquecer da Turquia, Istambul, Ankara, né? O berço de muitas civilizações, né? A área turca é muito, muito reconhecida, né? E essa aí foi a nossa, né, visão bem tranquila sobre o continente asiático na porção do Oriente Médio. Quero agradecer a todos pela nossa conduta de hoje, tá certo? Espero que todos estejam ouvindo o áudio legal, tá? Eu vou parar aqui a gravação e vou abrir o áudio para todos falarem.